Olá, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, dando continuidade à nossa semana de revisão, né? Nós vamos lá aonde falou exatamente na nossa aula de segunda-feira do positivo. Nós vamos então na página 30, né, do nosso livro didático e vamos corrigir algumas questões que tinham ficado para trás, da 30 até a página 33. Então, o Hora de Estudo fala sobre, lá no comecinho, sobre as propriedades de um átomo que nós tínhamos visto. Um átomo, lá no seu núcleo, ele apresenta prótons e nêutrons, como nós já tínhamos visto, e fora dele, circundando ele, nós temos uma eletrosfera. Para ele ser um átomo neutro, ele deve apresentar a mesma quantidade de prótons e elétrons. Para ele ser carregado positivamente, ele deve ter menos elétrons do que prótons. E para ele ser carregado eletricamente negativo, ele tem que apresentar mais elétrons do que prótons, porque elétrons têm carga negativa. Então, com essas informações, nós vamos conseguir responder aí vários exercícios. Então, ali no 1, diz sobre a eletrização dos corpos e as cargas elétricas, responda as perguntas a seguir. O que é um átomo, um corpo eletricamente neutro? Quando um corpo está neutro, quer dizer que ele apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons. Na B, o que é um corpo carregado negativamente? Que partículas ele ganhou ou perdeu para ficar nesse estado? Um corpo negativamente carregado é aquele que apresenta mais elétrons, que tem carga negativa, do que prótons. E o que aconteceu? Ele ganhou elétrons. Por quê? Porque nós vimos que apenas elétrons se movimentam de um átomo para o outro. Prótons não. C. O que um corpo positivamente carregado, que partículas ele ganhou ou perdeu para ficar nesse estado? Um corpo positivamente carregado é aquele que apresenta mais prótons do que elétrons. E o que aconteceu? Ele perdeu elétrons. Os elétrons foram embora, levaram essa carga negativa embora e ele ficou com mais carga positiva. Então, A1, né, era super fácil. Questão 2. Ainda sobre o mesmo assunto. O magnésio é um átomo que apresenta 12 prótons em seu núcleo. Determine o mínimo de elétrons para que ele seja um átomo neutro. Neutro, nós vimos que tem que ter o mesmo número de prótons e elétrons. Se ali na introdução do exercício diz que ele tem 12 prótons, nós sabemos que para ele ser um átomo neutro, ele tem que ter 12 elétrons. Na B, um íon carregado positivamente. Para ele ser carregado positivamente, ele tem que ter mais prótons do que elétrons. Então, ele vai ter que ter, no máximo, 11 elétrons, porque tem que ter uma quantidade de prótons maior que elétrons, e nós vimos que prótons não vêm e vão, né? Eles ficam ali sempre estáveis. Na C, um íon carregado, então na B, né, ele tem que ficar aí pelo menos com 11 elétrons para ficar aí carregado positivamente. Na C, um íon carregado negativamente. Então, se nós temos lá na introdução que tem 12 prótons, ele tem que ter no mínimo 13 elétrons para ser carregado negativamente, porque o elétron é que tem carga negativa. Então, para negativá-lo, nós temos que ter mais elétrons do que prótons. Então, ele tem que ter no mínimo 13 elétrons. No exercício 3, era um exercício que teve em um vestibular. Duas esferas condutoras descarregadas e iguais, 1 e 2, estão em contato entre si e apoiadas numa superfície isolante. Aproxima-se uma delas um bastão eletrizado positivamente, sem tocá-la, conforme a figura abaixo. Em seguida, as esferas são afastadas e o bastão eletrizado é removido. Então, se nós voltarmos lá na página 16, tinha uma tabelinha lá que fala o seguinte. Primeira coisa que aconteceu ali foi uma indução, né? Chegou um bastão e não encostou nelas. Para uma indução, quando ele se afasta, os corpos ficam carregados com cargas de sinais opostos. Então, nós tínhamos lá, né, o resultado final da pós-eletrização, lá na tabelinha da página 16. Lá o último item da tabelinha dizia que os corpos ficam carregados com cargas de sinais opostos. Então, já tinha ali a resposta, né? Olha, C. As esferas ficam eletrizadas com cargas iguais
e de sinais opostos, porque ali aconteceu uma indução, né? O bastão não encostou nas bolinhas, já as bolinhas que sim estavam em contato, mas o bastão é que foi, né, quem fez esta corrente. Então a C é a correta. A 4. Na 4 diz o seguinte: 3 corpos, A, B e C, estão carregados eletricamente. Se A atrai B. Se ele atrai B, quer dizer que eles têm cargas diferentes, né? Lembra que para atração tem que ter cargas diferentes e cargas iguais se repelem, né? Então, A atrai B e B repele C. Podemos afirmar que certamente, olha esse certamente, A e B têm cargas positivas? Não, né? Porque se eles se atraem, não tem cargas iguais. B e C têm cargas negativas? Se B e C se repelem, poderiam, mas nós não temos como afirmar isso certamente, porque não fala nada da carga deles, né? A e C têm cargas de mesmo sinal. A e C não têm cargas de mesmo sinal, né? Não temos como saber. B e C têm cargas positivas. Também não temos como saber, né? Sim, a gente sabe que são cargas iguais, mas não sabe se é negativo ou se são positivos, porque isso não fala nada no exercício. Nós sabemos, então, que A e C têm cargas de sinais diferentes, porque A e C se atraem, né? Se B e C se repelem, é porque eles têm cargas iguais, ou negativas ou positivas, embora não fale nada ali, senão a gente poderia ter a B ou a E correta, mas não temos como afirmar com certeza qual é a carga. Então, nós temos como afirmar com certeza que o A e o C vão se atrair, né? Porque se o B e o C se repelem e o A e o B se atraem, né? Quer dizer, então, que o B e o C têm cargas iguais e que o A e o B têm cargas diferentes. Então, a correta é a letra D. 5. Os corpos eletrizados pelos processos de atrito. Lembra que nós atritamos lá no laboratório o cabelo com o pente, pegamos o papel? Contato e indução ficam eletricamente carregados, respectivamente, com cargas de sinais. Então, lá ainda naquela página 16, como nós tínhamos comentado, lá naquela tabela, nós temos o resumo de tudo isso. Então, vou comentar sobre aquela tabela lá. Naquela tabela, dizia que atrito, na condição inicial, deveriam ser 2 corpos neutros, que a gente ia friccionar um contra o outro, e como resultado final, nós teríamos corpos carregados com cargas de sinais opostos. Então, ali nós já sabemos que na D, a primeira palavrinha tem que ser contrários, né? Opostos ou contrários. Contato, só que ali no caso, vou lá na nossa tabelinha ler sobre a eletrização por contato. Condições iniciais, ao menos um corpo carregado. Etapas necessárias para a eletrização, colocar os corpos em contato, encostá-los, né? Resultado ao final da eletrização, corpos carregados com cargas de mesmo sinal. Então, de mesmo sinal são cargas iguais. Então, temos que ter a primeira palavra como contrários e a segunda iguais. Vamos ver, então, pode ser até então a B, a D e a E. Vamos ver sobre a indução. Então, lá na nossa tabelinha, na página 16, diz indução. Condições iniciais, um corpo carregado e outro neutro. Etapas necessárias para a eletrização. Aproximar o indutor do induzido, que está aterrado. Cortar a ligação com a terra e afastar o indutor. Resultado final, corpos carregados com cargas de sinais opostos. Então, a palavra final ali tem que ser contrários. Letra D é a resposta correta. Na C, nós temos um cálculo. Na 6, vamos ver o que pede esse nosso cálculo. Esse nosso cálculo fala o seguinte: considere 2 esferas metálicas iguais. A carga elétrica de uma é 1 coulomb e de outra é menos 2 coulombs. Colocando-se as 2 esferas em contato, eu vou encostar as duas. Essas cargas, lembra que elas iam somar-se, nós íamos dividir ela por 2, né? Então, essa quantidade de cargas ia ficar igual nas 2 bolinhas. Então,
Uma é 1 coulomb e da outra é menos 2 coulombs. Colocando as duas esferas em contato, a carga elétrica da esfera que estava no início carregada positivamente fica com carga igual a. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar a carga 1, da bolinha 1, mais a carga da bolinha 2 e dividir por 2. Aí eu vou encontrar o resultado. Então, eu tinha 1 mais menos 2. Mais com menos não é menos? Então, eu tenho 1 menos 2. Quanto que é 1 menos 2? Menos 1. Dividido por 2, o resultado é menos 0,5 coulombs. Resposta D é a correta. Então, eu fiz o cálculo aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. É essa aqui, ó. Quantidade de carga lá, então, 1 positivo mais menos 2. Vai dar menos 1 dividido por 2, né? Porque elas vão ficar com cargas iguais de sinais iguais. Cada uma vai ficar com menos 0,5 coulombs de carga, que é a letra D. Questão 7, deixa eu colocar aqui para cima para mim não ficar na frente. 7. Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestades na atmosfera e o solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 1000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. Olha a quantidade de carga, hein? Eles percorrem distâncias na ordem de 5 quilômetros. Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício que possui um para-raios, conforme a figura a seguir. Então, olha lá a nuvem apresentando sinais positivos e o para-raio aterrado ao solo, né? Ó, tem um fio terra lá aterrando eles. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao se estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, o que acontece? A, B e C, A e a B, quer dizer, já fala o seguinte, ó, prótons passam da nuvem para os raios. Sabemos que prótons não vão a lugar nenhum, eles ficam lá no núcleo, não se mexem. Então, a e a B, a gente já descarga só para aqueles prótons lá. Então, vamos para a C, a D e a E. A C, elétrons passam da nuvem para o para-raios. A D, elétrons passam do para-raios para a nuvem. E elétrons e prótons se transferem de um corpo para o outro. Se nós sabemos que a nuvem está carregando um sinal positivo, para ela tentar aí se neutralizar, ela vai ter que pegar cargas negativas do para-raio. Então, elétrons, né, vão passar do para-raio para a nuvem. Se a nuvem está lá carregada positivamente, não tem como ser a C, né? Ela já está com falta de carga negativa, ela precisa de carga negativa para se estabilizar. Então, é a D, a correta. Questão 8. O raio já foi explicado de diversas maneiras ao longo da história. Para muitas culturas, ele representava a ira ou a bondade dos deuses e entidades. Por exemplo, os gregos acreditavam que os raios eram lançados por Zeus. Para os vikings, eram resultado de marteladas do Thor. Oxe, olha só que martelada, hein? Se lá no outro exercício falou que uma intensidade típica de um raio é 30.000 amperes, e para os chineses correspondiam a batidas de tambores ou marteladas de lei gong. Com o tempo, a ciência passou a ocupar esse papel da religião e dos mitos na explicação dos fenômenos naturais. Com base no que você estudou, explique a formação de um raio utilizando conceitos físicos da eletrização e da tensão elétrica. Então, aquele texto que tem lá na página 29, ele explica exatamente como que os raios se formam. Então, como é? Em temporais, né, os ventos fazem o quê? Cristais de gelos que ficam se batendo, né, em atrito com as gotículas da água que vão compor essas nuvens. Então, geram um atrito. E aí, essas colisões vão, por causa do atrito, gerar uma eletrização na nuvem e ela vai ficar eletrizada. E aí, junto com o solo que vai estar lá no seu sinal oposto, né, essas cargas aí vão criar uma tensão elétrica entre elas. E em determinado momento,
essas cargas elétricas vão passar rapidamente pelas moléculas de ar originando o raio. Então nada mais é, por exemplo, que uma nuvem, por um atrito, ficar carregada positivamente, o solo estar carregado negativamente, e eles vão ter essas descargas elétricas ligando um ao outro. Questão 9. A questão 9 diz o seguinte: dos materiais listados a seguir, marque aqueles que são bons condutores elétricos. Sabemos que condutores elétricos são os metais. Madeira seca é? Não. Vidro? Também não. Algodão? Não. Cobre? Sim, né? Pode marcar. Ouro? Sim, pode marcar. Nylon? Não. Papel? Não. Alumínio? Sim. Água destilada? Não. Ferro? Sim. Borracha? Não. E seda? Não. Então, nós vamos marcar cobre, ouro, ferro e alumínio, os metais. Essa questão dessas, a gente até fiz uma bem parecida na prova, né? Só troquei alguns nomes ali. As transformações de energia em equipamentos elétricos podem ser de várias naturezas. Lembra que nós comentamos de natureza luminosa, magnética e a Joule, que é aquele efeito térmico? Classifique, aqui ainda colocaram sonoros também. Classifique os equipamentos abaixo de acordo com as principais transformações de energia elétrica que ele realiza. Então, um chuveiro realiza que tipo, né, de transformação de energia? Transformação, né, térmica, de calor, então é a C. Ferro de passar também, ele tem que esquentar, então energia térmica ou efeito Joule, né, C. Lâmpadas de LED, luz, né, então efeito luminoso, letra B. Rádio, sonoro, A. Ventilador, mecânica, movimento da hélice, né, vai fazer aquele vento, então D. Televisão, na televisão nós temos luz, nós temos som, então A e B. Aquecedor, né, energia térmica, então C. Liquidificador, o movimento das hélices é quem vai fazer aquele, né, eletrodoméstico funcionar. Então nós temos aí energia mecânica de movimento. E forno elétrico vai aquecer, nós temos então a energia térmica, letra C. Na próxima aula eu vou trazer esses cálculos do 11, 12, 13 e também o 14, que não é um cálculo, e terminaremos de corrigir a hora do estudo. Então, espero que tenham gostado. Até breve, que estejam entendendo. Qualquer coisa, podem me mandar e-mail que eu vou estar pronta para respondê-los. Até breve.